familiares vão chorar, outros parentes vão chorar, enquanto ele faz o que faz, entra e sai. O que está acontecendo? Atenção, atenção, chamado Eu pretendo dar fraco mesmo. Somos, não saia do lugar. Pelo menos 7 tiros. Ei, esse negócio tá acontecendo militar. Eita! Que negócio é ele de me informar? Qual é, seu moleque? Não informei nada. Sem uma das mãos pela polícia. Por que tá perguntando os caras que só? Segundo as testemunhas, um carro parou na frente do veículo que o Douglas faria o exame. Esse carro branco aí, ó. O cara apareceu encapuzado, vestindo luvas. Foram mais de 10 tiros na direção de Douglas, 7 acertaram. O carro usado pelos suspeitos foi encontrado poucos quarteirões do local do crime, sem as placas. Mas na sequência a polícia encontrou uma delas, a poucos metros dali. O veículo é de Paranaguá, no Paraná, e teria sido roubado. O Douglas é natural de Florianópolis, tirou o RG no Maranhão e estava fazendo prova para tirar a CNH aqui em São Paulo. Agora, por que ele é de Santa Catarina e fez o RG lá no Maranhão e estava querendo tirar a habilitação aqui na capital paulista, na Zona Norte? Tinham mais de 100 pessoas. Era avenida igual lá embaixo. E o pior, eu acho que eu fui enganado. A pessoa me ensinou tudo errado. Não entendo nada das que ligaram por aqui. Já tem gente presa por causa desse crime. Alô, Bernardo, você. Praticamente esclarecido esse crime. Poucas horas depois, da Polícia Militar, Serviço de Inteligência, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Paraná, lá foram presos 3 integrantes aí dessa quadrilha que teriam participado da morte desse rapaz. Agora a gente tem o nome verdadeiro dele, é o Helder. Ele usava um documento falso com o nome de Douglas e veio para São Paulo para se esconder, tentar fugir de um crime que ele havia cometido no Paraná. E os matadores vieram a São Paulo para se vingar. Quem vai contar um pouco dessa história pra gente é o Tenente Coronel Fábio, aqui da Polícia Militar. Tenente, é mais ou menos isso. Vocês perceberam que ele estava em São Paulo para fugir de um outro crime, é isso? Sim, exatamente. Né? Com o apoio da inteligência do Comando Norte aqui, do Comando de Policiamento de Choque, né? Que a gente está aqui também com o Capitão Fuma, nós identificamos os veículos do Paraná, tanto que foi apreendido aqui, veículo produto de roubo de 2021, um Cronos e também um outro Voyage. E a gente passou para a inteligência da Polícia do Paraná, né, as duas inteligências. Nós fizemos um trabalho redundante para agilizar as diligências que não pararam, não cessaram. E a Polícia Militar do Paraná teve o sucesso de identificar, logo que eles cruzaram a fronteira, identificar 3 suspeitos. Nós temos mais detalhes que estão em investigação, da onde eles andaram aqui no município de São Paulo. Então, sistemas inteligentes. Eles teriam chegado ontem ou dias anteriores já para monitorar esse alvo. Eles chegaram praticamente essa noite, né? Então, nós conseguimos identificar esse comportamento dos marginais, né, que vieram aqui para executar uma ação envolvendo o crime organizado no Paraná. É uma situação bem sensível de uma discussão ali entre facções criminosas, e se deram mal, porque a Polícia Militar no Estado de São Paulo e junto com a Polícia Civil tomaram uma providência. A gente chegou e está em conjunto, né, que nós temos aí a integração das polícias dos estados, né. Rapidamente a gente identificou e chegou na prisão desses indivíduos. Eles estão sendo presos em flagrantes agora, presos em flagrante no município de Campina Grande do Sul, né, caminho da Regis Bittencourt para Curitiba. Então é um sucesso aí de resposta à comunidade. Né? O crime organizado não tem espaço no estado de São Paulo. Agradeço ao Tenente Coronel Fábio aqui da Polícia Militar, também o Capitão Fuma do Choque, que estava falando que eles vieram para cá porque a vítima de hoje, o Helder, teria matado um integrante da quadrilha deles para se vingar da morte do irmão. Todos envolvidos com o tráfico de drogas lá no Paraná, meu tio. E um vai matando o outro, né? E um vai matando o outro. Agora, Guastelli, vem cá. Deixa eu falar uma coisa para você. A hora que sair a imagem da câmera de segurança da região, quando o pessoal estava fazendo a prova, tinha 100 pessoas ali. Porque tem o pessoal que vai fazer a prova, tem os funcionários da autoescola, que vão
juntos, levam o carro, estão ali monitorando. Tem o pessoal do Detran que faz a prova, e aí você comete um erro leve, tudo bem, cometeu um errinho mais ou menos, reprova, as pessoas ficam nervosas. Você imagina quando para um carro, o pessoal começa a atirar, imagina como é que foi a situação. Devem ter corrido todos, né? Não deve ter ficado nenhum. Acharam, o pessoal, rua, né? Ó, ali é Palmas do Tremembé, zona norte de São Paulo, uma região bem tranquila, por isso que eles escolhem até esse local para o pessoal fazer a prova. Quem é da zona norte e já tirou carta de habilitação, muita gente já foi a esse local. Imagina, foi cena de filme, o carro do autoescola sendo interceptado, um bandido armado descendo, encapuzado com luvas, mandando bala no rapaz que estava lá para fazer a prova da autoescola. Vem, eu estou com uma história agora. É Zahara o nome dela? Me dá as fotos de Zahara. Olha só, dá uma olhada, enche a tela. Esta é Zahara. Quem matou Zahara? Depois de 2 dias de buscas, o desfecho que a família desta jovem de 25 anos não esperava. O corpo dela foi encontrado no banco traseiro do próprio carro. Olha o local, chegamos lá. É uma área de mata, sabe onde? Foz do Iguaçu. Parentes ficaram ainda mais estarrecidos porque Zahara estava com as mãos e as pernas amarradas. Esta estudante universitária, estudante de biomedicina, sumiu depois que saiu da faculdade, 2 dias antes de ser encontrada morta. Segundo a família, a jovem havia recebido ameaças de morte por mensagens, e isso já há alguns meses. Detalhe, ela tinha também uma medida protetiva contra um ex-namorado. A polícia começa a trabalhar para identificar o assassino e se essas ameaças têm relação com o crime. Além de cursar biomedicina, porque Zahara também trabalhava como modelo e compartilhava alguns trabalhos nas redes sociais, a polícia ampliou o leque de investigações. Se tem alguma relação com rede social, se tem alguma relação com o trabalho de modelo, se tem alguma relação com a área da faculdade, ou se tem alguma relação com a vida pessoal. Leonardo Gonçalves tem as informações pra gente, é exclusivo, informação que chega no Cidade Alerta. Fala, Léo. Falamos aqui de um mistério, um trabalhão para a Polícia Civil do Paraná, a Polícia Civil de Foz do Iguaçu, na região oeste aqui do estado, que agora tenta descobrir o que aconteceu com uma jovem que foi para a faculdade e foi vista pela última vez saindo da instituição de carro, teoricamente indo para casa, só que aí ninguém sabe se de fato ela chegou em casa ou não, porque aí na quarta-feira à noite ela some, desaparece, mobiliza polícia militar, civil, guarda municipal e também a população, claro, a família da jovem, que tenta entender onde ela está. 2 dias depois, menos do que isso na verdade, porque há poucas horas, na tarde desta sexta-feira, ela foi encontrada em umas circunstâncias terríveis, que com certeza a família não gostaria. Dentro do próprio carro, mas não no banco do motorista ou até mesmo do passageiro ao lado, mas no banco traseiro. E detalhe, o corpo dela tinha sinais de violência. As mãos e também os pés estavam amarrados, além de outros sinais de violência, hematomas por todo o corpo. A polícia sabe que de fato ela foi assassinada. Agora, como? Isso aí deve ser respondido ao longo dos próximos dias, na verdade, passando agora o feriado, final de semana, a Polícia Civil deve trazer uma manifestação formal junto ao Instituto Médico Legal, que também realiza já exames, a perícia, a polícia científica, para entender como que ela morreu. Ela sofreu alguma perfuração por alguma arma branca ou uma arma de fogo foi utilizada nesse crime? E o principal, quem cometeu esse crime? Porque a gente está falando de uma jovem. E aí existem as hipóteses, os caminhos que a Polícia Civil do Paraná tem neste momento. Uma delas é que é possível, existe essa possibilidade do ex-namorado dela estar envolvido de alguma forma neste assassinato. Por quê? Porque ela tinha uma medida protetiva contra ele. Depois de um relacionamento conturbado, ela termina o relacionamento e esse rapaz, teoricamente, não aceita o fim do relacionamento. E aí, então, começa a persegui-la. E ela pede uma medida protetiva contra ele, até para proteger a vida dela. Esse é um ponto.
Além disso, a família da Zarhará diz o seguinte: ela sofria ameaças constantes já há alguns meses, ameaças de morte contínua, não era qualquer tipo de ameaça não. E aí agora a polícia tenta cruzar e pegar essas peças e montar o quebra-cabeça desse crime, para entender. Será que o ex-namorado tem um álibi? Não é tratado oficialmente como suspeito, mas sim como investigado. Esse é o termo formal que a Polícia Civil do Paraná utiliza nesse momento. E aí agora a polícia tenta descobrir o que aconteceu. Por enquanto, um grande mistério na região oeste do Paraná. E claro, Cidade Alerta vai ficar em cima dessa história. E quem sabe até nesse final de semana, amanhã mesmo, na edição de sábado, a gente traz novidades. Ou no início da semana que vem, depois que a Polícia Civil deve se manifestar, trazendo mais informações. Não agora mais um desaparecimento, mas sim que pode ser mais um feminicídio para as estatísticas aqui no Paraná. Coutinho. Olha, obrigado, Léo, pelas informações. Pode encher a tela com as imagens da Zarhará. Vou fazer uma correção aqui, eu tinha falado Zahara, mas a pronúncia correta é Zarhará. Ela está desaparecida, a polícia começa a trabalhar, investiga, encontra o corpo dela, chama a atenção a forma que ela foi encontrada, com os pés e as mãos amarrados, e ela foi agredida e morta. A polícia agora tem várias linhas de investigação. O que chama a atenção é que nas redes sociais, tudo certo, tudo tranquilo, estava tudo bem. Na vida pessoal dela, não sabemos. Não sabemos se foi um crime de ocasião do Astelli, se ela foi interceptada por alguém, um assalto seguido de morte, um latrocínio, ou se alguém foi para matá-la. Pela forma que ela foi encontrada, me dá a entender que foi uma execução, um crime premeditado, alguém que queria tirar a vida de Zarhará. Muito provavelmente porque ela foi encontrada amarrada, né? Então isso já é indícios de execução. Então foi premeditado, alguém que, vamos dizer, ela devia alguma coisa, então a polícia precisa investigar. E aí a forma de investigação é, se tiver o celular dela e foi encontrado e for apreendido, e a polícia apreendeu, né, consiga quebrar e aí obter essas informações, porque aí os aplicativos de mensagem, né, para poder esclarecer se ela devia alguma coisa ou ela foi ameaçada por alguém. Muito bem. Olha, atenção, gente, chegou a reportagem do Xande do motocross. Um dos mais famosos pilotos de motocross do Brasil foi morto em um posto de gasolina por um advogado conhecido da cidade. O Xande é o Nelson Alexandre Melo, Xande do motocross. Foto dele na tela, por favor. O Xande do motocross, pecuarista, empresário, comerciante, esportista, campeão de motocross. Coloca ele em ação aí, ó. O Xande, ele estava com raiva do advogado e ele vê o advogado no posto. O que ele faz? Ele para o carro dele na frente. Imagina a tela. Ele para com a caminhonete, fecha o carro do advogado no posto de gasolina e ele desce do carro para vir para cima do advogado. O advogado baixou o vidro e meteu bala, matou o Xande. E o crime teria sido passional. A desavença envolve a ex-esposa de Xande. O advogado Matheus, que é esse de gravata, Matheus Vitor, teria dado 6 tiros no Xande motocross. Ele foi embora e depois se apresentou à polícia. Foi liberado. Xande está morto. Amigos e parentes que têm a imagem se desesperam ao ver um empresário sem vida. O advogado, enquanto isso, esperava passar o flagrante para se apresentar na polícia. Confessou o crime, disse que foi legítima defesa e foi liberado depois de pagar a fiança. Olha o momento, ó. Ele pagou a fiança pela arma e a polícia entendendo que ele não precisava ficar preso. Nós fomos até lá, preparamos uma reportagem especial para você. Vamos nessa. 2 homens de mundos opostos. Um era empresário, o outro advogado. Mas os dois teriam algo em comum: a relação com uma mulher. E o desfecho dessa história é trágico. Nelson Alexandre dos Santos Melo era apaixonado pelo esporte radical em 2 rodas, tanto que rendeu o apelido Xande do motocross. Ele era pecuarista e empresário. Nas redes sociais, compartilhava viagens, carros e também na academia. Já Matheus Vitor é advogado,
um homem respeitado, com clientes influentes e uma imagem sólida no direito. Ele era ativo nas redes sociais e dava dicas sobre leis e justiça. A dica que eu daria é a seguinte: observe como seu companheiro trata os seus desafetos, os seus inimigos. Ela é uma pessoa ética? Xande era casado, mas tinha se separado há poucas semanas. De acordo com a polícia, a mulher dele estaria se relacionando com o Matheus Vitor. O Matheus, ele saiu com a ex-mulher do Xande, né? E o Xande ficou sabendo no dia que eles se encontraram, né? Ele foi até a casa da mãe, lá na moça, e aí teve uma situação, uma discussão, que chegou a ameaçar esse advogado. E ele teria, segundo as apurações, ameaçado o advogado pelo menos mais uma oportunidade. O desfecho acontece de madrugada em um posto de combustível. Xande encosta o carro. Pouco depois, Matheus Vitor surge. As câmeras registram os dois. Xande desce. Nas mãos, um objeto que não dá para identificar pelas imagens. O advogado abaixa o vidro e atira. Testemunhas teriam ouvido 6 disparos. Matheus sai do local em seguida. Nós estamos analisando todos os fatos, ouvimos duas pessoas, sabendo de história entre eles, sabendo reconstruindo toda essa trajetória para que ao final nós possamos falar se há indício ou não de legítima defesa. A quantidade de tiros não é um fator, ou um único fator, nem talvez o mais relevante. No vídeo gravado por uma pessoa que está no posto, é possível ver um empresário caído. O SAMU está no local, mas não tem mais o que fazer. Xande está morto. Quem acompanha se desespera. Não se sabe ainda se Matheus estava se relacionando com a mulher enquanto ela ainda era casada com Xande. Mas fato é que os dois haviam se separado há poucas semanas. E Xande teria descoberto a relação entre ela e o advogado. Ele não teria gostado nada e passou a fazer ameaças a Matheus. Naquele dia, os dois se encontraram sem querer em um posto de gasolina. Matheus teria ido ao local com um amigo para comprar água. Xande se aproximou e refez todas aquelas ameaças. Poucos minutos depois, eles se encontraram novamente, só que próximos à bomba. Foi aí que o advogado disparou. Ele alegou ter agido em legítima defesa. Achou que Xande estava armado, mas na verdade o empresário estava segurando uma garrafinha de água. Uma garrafa térmica na mão, uma garrafa que ela é escura, um detalhe prateado. Então o Matheus pegou o disparo, quando o Matheus saiu com o interrogatório, ele pensou que se tratava na arma de fogo. O advogado se entregou à polícia. Ele foi ouvido e liberado. A arma usada no crime não tinha registro. Não era registrada, por isso que foi ignorante, minha mãe não pode ter essa arma. Ele falou que eu não queria essa arma porque estava com medo da vítima, do Xande, né? Depois das ameaças que ele recebeu. O crime chocou a população de Ariquemes, em Rondônia, e repercutiu também nas redes sociais. Um comentário em uma publicação sobre o caso chamou a atenção. Matheus tinha um caso com a mulher da vítima e ainda executou de forma totalmente cruel. Xande foi enterrado nesta sexta-feira. Integrantes de grupos de motocross da região fizeram uma homenagem durante a cerimônia. O que aconteceu naquela noite ainda levanta dúvidas. Foi legítima defesa ou um crime planejado? A polícia terá que responder. E agora está bem avançado, nós já ouvimos várias testemunhas, todo mundo praticamente que estava lá no local da família, já ouviu todos os testemunhos para corroborar algumas versões, né? Já fizemos todas as diligências em relação à obtenção de imagens e também aos exames periciais. Eu acredito que mais tardar, né, 15 dias, nós estaremos com essa investigação finalizada. Olha, o Xande, um cara muito querido lá, mas ele fecha o carro do advogado, desce, vem para cima, o advogado está alegando que achou que ele estava armado. E aí ficou essa discussão aqui, eu e o Guastelli
se foi ou não legítima defesa. O que você pensa do assunto? Escreva para a gente aqui nas redes sociais. Algumas regiões do Brasil ficam agora com a sua programação local. Eu sigo agora com o caso Vitória. Gente, a adolescente que desapareceu em São Paulo logo depois que desceu do ônibus na região metropolitana de São Paulo. Vitória Regina, 17 anos, essa moça, pode encher a tela, voltava do trabalho, quarta-feira, dia 26, hoje é sexta, nada dela. No caminho para casa, ela demonstra medo, envia mensagens para uma amiga. Dá uma olhada nas mensagens que ela enviou para uma amiga quando ela estava no ponto de ônibus. Ela diz, mano, eu tô morrendo de frio e tem uns 2 meninos aqui do meu lado, eu tô com medo. Manda foto, diz a amiga. O ônibus não passou ainda? Não. Aí ela diz, ele vai ver eu tirando a foto, por isso que ela não pode tirar a foto. Eu tenho a imagem dela chegando no ponto de ônibus. Primeiro, Duriel, coloca a imagem dela no restaurante onde ela trabalha, num shopping. Ó, o shopping fechou, o restaurante fechou, ela passa, me dá a impressão que ela leva uma quentinha com ela. Eu acho que o pessoal faz ali a comida que tem no restaurante, cada funcionário leva um pouco e leva para casa, para comer, ou para dividir com a família, para dar para alguém. Me deu essa impressão, essa moça, como se ela estivesse fazendo uma embalagem ali. E ali é a última imagem dela no trabalho. E aí Vitória sai. A imagem 2 que você vai ver agora é Vitória chegando ao ponto de ônibus.